Outra incrível coleção que você tem é a coleção de consoles de videogame, né? A gente já teve a oportunidade de ver alguns na abertura do episódio, né? Que você usa como decoração, essencialmente, mas que você disse que são todos jogáveis. E, aliás, praticamente todos os seus consoles de videogame são jogáveis, né? Estão funcionando, por mais antigos que eles sejam, não é verdade? Sim, eu acho que eu devo ter uns dois ou três só aparelhos que não funcionam, porque eu não sou aquele colecionador que de usar as coisas como um quadro, por exemplo. Então, para mim, ele tem que ser funcional, entendeu? Certo. Mesmo que eu tenha alguns videogames que eu tenho várias versões, mas todos eles têm que ser funcional. Não, tá certo, tá certo. Não é apenas estético. Aliás, Não. esse daí, esse que faz parte da capa da apresentação, né? É, esse representa um arcade, não é verdade? Exatamente, é um É um arcade, mini mas arcade, mas ele funciona, né? é um super mini arcade. Ele não é muito prático de se jogar, até porque ele é bem pequeno. Mas Sim, ele é tem um monte de jogos ali, inclusive que tá ali é o Street Fighter. o Street Fighter. Olha que legal, hein? Aí você só tem esse arcade ou tem mais modelos de arcade? Desse pequenininho assim, só esse. Mas olha, a abertura da apresentação é ele porque ele merece um destaque. Só que tem Uhum. coisa muito melhor vindo aí pela frente. Tem uma vasta coleção de Game Boys e jogos de. E não podia faltar, obviamente, Batman e Companhia Limitada, né? É, No meio deles, né, na não tinha mais espaço decoração. ali, não tinha mais espaço no stand do Batman, eu deixei Não, mas eles ficou aqui. muito bom, cara, ficou muito bom. Aliás, se a gente se lembrar, né? Já apareceu desenhos na TV do Batman com as tartarugas ninja, não é Sim, sim. verdade? Essas figuras, inclusive, são desse desenho. Esse Então, crossover aí do Batman com as Tartarugas Ninja. que legal, que legal. Temático, inclusive, aí. É, exatamente. Nesse Agora stand aqui a aí. gente. Hum, não, fala, fala, Não, vamos voltar. não é. O stand, na verdade, não, pode passar para a próxima. Que são Uhum, esses mesmos consoles aí, que eu acho que nas próximas imagens eles estão mais separados por nicho, né? Esses aí são legal. os consoles retrô, né? Esses são que emulam a maioria dos Uhum, jogos, até o PlayStation 1, eles emulam todos os jogos antigos, né? Todos os consoles antigos, inclusive fliperamas. Então, que legal. é uma coleção. Ela era bem maior, tá? Então, alguns eu cheguei a vender, porque eu tinha vários repetidos também. Mas esses aí Uhum, são os que ficaram e todos 100% funcionais, tá? Alguns não são tão práticos de jogar, mas alguns são sensacionais. Esse embaixo aí, por exemplo, que ele tem um layout aí amadeirado, ele uhum, consigo isso é jogar bem bonito. PlayStation 2. É, PlayStation 2 nele, eu olha. jogo Ele PlayStation 2 é, nele. ele é customizado, alguma coisa ao estilo? Porque eu sei Não, que você acabou comprando alguns customizados, né? Já de fábrica, é. né? Não, Entre esses aspas. aí, não, esses aí são todos de série. Ele é uma edição que tem essa shell aí, essa casca Ele é muito exclusiva. bonito. Não tem nenhum outro console que tenha esse aspecto madeirado. Mas ele, para você ter uma ideia, ele roda um Android. É um Android o sistema desse console Que aí. beleza. Olha que legal, hein? Esses são os que você chama de consoles retrô, mas tem Isso. muita coisa boa Consoles ainda retrô. pela frente. Hum. Né? Como, por exemplo, esses Nintendo. Que, aliás, eu É. vou te ser sincero, nunca vi esses modelos a não ser com você. Pelo menos Não, esses modelos de baixo que lembram disquete. não, esses são os 3DS e 2DS, são modelos portáteis da Nintendo. Antes de deles lançarem o Nintendo Switch, antes de lançar o Nintendo Wii, o Wii U e Switch, eram esses portáteis aí que a Nintendo tinha. E são bem legais, viu? São bem legais mesmo. Esses aí são, eu gosto deles. São bonitos. Que mais Nintendos? Esses são os DS, a geração anterior, né? DS, Uhum. DSi. Esse embaixo aí, que tem um aspecto esquisito, ele é um customizado.
Esse de Ele baixo que parece que dá para é, prender ele num cabide, que parece que tem um é, cabide nele. na verdade, isso é um pedaço de cabide mesmo. Legal. É que eu coloquei como uma alça. É que isso aí eu que customizei, ele era exatamente igual esse da direita aí. E Ah, aí, o que eu fiz? Tem uma customização que o pessoal faz na internet, você pega um chipzinho, se solda dentro, e aí eu eliminei a tela de cima, e a tela uhum, de baixo, eu tirei o touchscreen, e ele só funciona jogos de Game Boy. Então, esse é o que a gente ah, chama de Game Boy Macro. Eu faço ele funcionar só uma tela, certo. e os jogos dele mesmo ele não roda só os jogos do Game Boy antigo. Game É que Boy da legal. geração anterior. Ou seja, é uma customização de um produto de linha que É. permite jogar uma geração anterior. Muito bacana, Isso. muito Eu bacana. aproveitei um aparelho que estava com defeito, né? Porque eu jamais Uhum. ia quebrar um para fazer isso. Então Não, eu claro. aproveitei um que estava com defeito e montei esse aí. Ficou muito legal mesmo. Mais uma customização. Exato. Esses aí são os meus portáteis da PlayStation, são os PSP. Aí eu tenho todas as versões, exceto o PSP Street, que é uma Uhum. versão super econômica que saiu em uma das últimas versões, mas não faço tanta questão de ter, mas terei um dia. Mas esses aí Não pode faltar. são todos funcionais, tá, gente? E o primeiro lá em cima, aquele preto lá da esquerda, Uhum. ele é o meu primeiro console que eu tive depois de adulto. Então Hum. eu comprei ele há muito tempo. Ele é o console mais antigo que eu tenho aqui, que eu comprei na minha coleção. Não, Entendeu? Porque eu legal. já tive outros consoles, né? Acabei vendendo quando me casei, acabei vendendo tudo e tudo mais. E aí esse PSP aí foi o primeiro que eu comprei e mantenho ele. Eu comprei esse PSP há uns 20 anos atrás. 20 anos. 20 anos atrás. Maravilha, maravilha. Bom, então foi pouco depois de nos conhecermos. Sim, sim. Já nos conhecíamos, é verdade. Já nos É, conhecíamos e eu comprei ele. É. porque, sinceramente, nós nos conhecemos, ó, só para você ter uma ideia, há 21 anos, é isso, né? Não, 23 anos. 23 anos, meu caro. Por aí você tira uma ideia, tá? E o Jesus era um garoto naquele. Eu era quase um garoto, quase, né? Vamos exagerar, né? Hoje eu Mas, sou mais cara, velho do que você era naquela época, hein? exatamente, exatamente. Olha, o tempo passa, o tempo voa, mas os gostos continuam aí. Isso que é legal. É isso aí. Game Boy Advance. Esses aí são os Game Boy Advance. Esses aí são todos customizados. Todos. Não são carcaças customizadas que. E eu que customizei esses todos, tá? Você mesmo também. Esse eu customizei. Esse aí é um nível que a gente fala, um nível intermediário de customização. Ele envolve mexer na placa, fazer solda, pequenas soldas, né? Então Uhum. é um médio para fácil aí. Então eu peguei alguns Game Boys aí que fui pegando os Game Boys que eles estavam com carcaça meio ruim, a tela ruim, então eu comprava a tela, comprava a carcaça, aproveitava a placa e deixava eles totalmente funcionais aí. Tinindo. Tinindo. Um Game Boy Esse Advance. aí, esse é um Game Boy Conta a Advance história Micro. desse danado. Esse é o Game Boy mais caro que eu tenho, na verdade. Esse é um dos mais raros que eu tenho. Ele é caro e ele foi atemporal. Ele foi lançado quando o Game Boy já tinha saído de linha. Eles lançaram esse aí com uma Legal. ideia, ó, maravilhosa. Como se fosse, vamos dizer, uma edição especial de Exato. aniversário, alguma coisa ao Já tinha o estilo. Nintendo DS, que era bem mais moderno, duas telas, aí eles lançaram esse aí. Bacana. Agora, conta a história desse, meu cara. Esse É, daí, e- essa esse- carcaça é outro papo, né? Isso aí é uma customização, é um Game Boy Advance SP. Ele é a mesma placa e engenharia daqueles de flip, o de Hum, duas fotos atrás. Só que isso aí é uma customização, uma carcaça de alumínio que foi posicionado tudo dentro para ele funcionar como o layout do Game Boy clássico, os mais antigos. Então isso aí é um xodó na minha coleção. e Não ele é foi eu que pesado, ele customizei. é pesado. Ele é pesado, ele é de alumínio. Esse não foi eu que customizei, quem customizou foi um cara que
que trabalha com isso, que manja muito, o cara tem aí tem fama da qualidade das coisas que ele faz, então isso aí é um dos xodós da minha coleção, tá? Eu tinha dois, um eu acabei vendendo, eu vendi por módicos R$ 1.500, tá, gente? Olha, mas ele é lindo, sinceramente. É que aqui lindo. na foto não capta a beleza dele. Se você tivesse isso nas mãos, você ia se apaixonar, porque ele realmente é fantástico. Mais Game Boy Advanced. Isso, Game Boy Advance. Esses aí também são 3 customizados também, os 3 eu que customizei. Essa customização que o pessoal costuma fazer, tá, gente? Ela coloca-se uma tela de LED, né? Que as telas dos Game Boys, principalmente os Advanced, elas eram coloridas, mas elas tinham uma vida útil assim bem, elas não tinham iluminação, tinha uma vida útil bem assim questionável. Curta, né? Uhum. E aí, hoje em dia se vende essas telas, né, específico para esses consoles mesmo. E esse aí me proporcionou, customizei temático. Um é Super Nintendo, o outro é do Super Famicom e o outro é do Street Fighter, que é das minhas franquias favoritas, né? Ficaram muito legais, cara, sinceramente. E o bacana é isso, né? Que a maioria do que você tem acabou sendo customizado. E o mais bacana, por você mesmo, isso é que é legal. Então. Depois Depois eu é vou comentar mais. Profissional. Não, depois eu vou comentar mais sobre esse lance de customizações. Bacana. Aqui, mais Game Boys Advanced. Praticamente eles numa disposição mais artística, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Uma coisa que o nosso amigo Jesus tem também é um olho para arte. Isso é muito bom. E para decoração. Esses aí são os Game Boys, os desbravadores, né? Os primeiros. Os dois lá mais para baixo são a primeira versão do Game Boy, com uma observação. Esses dois da esquerda, o preto e o prateado, eles também são dessa série que tem uma carcaça de metal. Então, eles têm tela iluminada e a carcaça de metal. E também são um dos meus favoritos aqui da coleção. São lindos também na mão. Esse de baixo aí, o cinza, o da direita é o mesmo Game Boy que o outro cinza, só que esse cinza é uma carcaça de metal e ela é pesada. E a outra é normal. Bem pesada. É fácil de jogar, tá? Não incomoda para jogar, mas também são dos itens mais premium que eu tenho na minha coleção aí, que eu gosto bastante. E vem coisa boa ainda pela frente. E esse Game Gear? Isso, é um Game Gear, tá? Esse aí é um Game Gear, ele não é 100% original, porque ele foi, tipo, como a gente diz, recauchutado. Tem um cara também que é especialista em Game Gear, muito gente boa, troquei muita ideia com o cara montou um Game Boy com tela colorida, nova, LED iluminada, com mod de bateria, não preciso ficar colocando um monte de pilha, então também é um item mais premium que eu tenho na coleção, hein? Bacana, bem bacana. E agora, os consoles. Agora vai falando, meu amigo, porque é aquilo lá que eu estava falando com você. Eu não conheço quase nada. No meu tempo era jogar em Atari e jogar em PC, entende? Quando chegou no momento dos consoles, eu já estava num nível assim de velhice que me impedia gostar. Não, mas isso mas eu joguei bastante em PC, hoje eu jogo pouquíssimo em PC, né? O Henrique lembra muito bem que eu jogava bastante em PC, né, Henrique? Eu gostava muito. Eu também gostava, como eu falei há pouco, né, com você, um dos jogos preferidos meus era o SimCity, que aliás, né, eu joguei várias versões diferentes dele, e uma das coisas que eu tinha na cabeça era o seguinte: eu queria encher a tela da cidade. Depois que eu enchi a tela da cidade, levasse o tempo que levasse, né, aí eu já não jogava mais, porque eu atingi a minha meta. E eu cheguei a ficar 32 horas seguidas montando uma cidade. 32 horas? 32 horas seguidas, varei noite,
É muito tempo. tempo, hein? É Eu acho que eu tempo. nunca fiquei esse tempo todo, não. Mas ficou lindo, mas também nunca mais joguei. É. E aí, o que você nos conta desse console, meu Esse cara? aí é um Nintendo GameCube, né? Ele é um console que ele veio para bater de frente com o PlayStation 2. Ele é um console bem bacana. É, olha só que ironia, né? O da Microsoft chamava Xbox, mas esse é muito mais parecido com uma caixa do que o Xbox, né? Exatamente. Mas é um videogame legal, eu gosto dele. Eu jogo ele de vez em quando. Faz uns 7, 8 dias eu liguei ele, joguei um pouquinho. Então, esse aí é um dos consoles que eu gosto bastante. Legal. Outra peça. Esse é um Sega Saturn. Esse é uma versão japonesa. Ela é uma versão bem difícil de se conseguir do jeito que ela tá aí, completinha, com todos os controles originais, com as pistolas originais. Ele Olha. não é desbloqueado, ele é bloqueado. Na verdade, tem bastante jogos originais dele. E é um console que ele era o principal concorrente do PlayStation 1. Então ele é Hum, contemporâneo e tem bastante jogos semelhantes. Tem muitos jogos em comum com o PlayStation 1 e ele tem uma versão do melhor jogo de videogame já lançado em todos os tempos, que se chama Castlevania Symphony o of the Night. Castlevania. Castlevania. Muito legal. Essas pistolas e tudo mais, cara, nossa, todos realmente os adicionais de hardware, os periféricos dele, olha, vale a pena. Sim, esse aí E, top. e esse Esse é nosso um, esse é um Dreamcast. Esse foi brinquedo? o último videogame da Sega, né? A Uhum. Sega que ela encheu muito, povoou muitos sonhos da criançada aí nos anos 90 com Master System, Mega Drive. E esse foi a última empreitada da Sega, né? É um videogame que ele é potente, mas ele foi, como dizer, subaproveitado. Ele tem um Tá. controle todo diferentão aí, né? Esse eu também tenho alguns jogos originais. E esse Dreamcast eu confesso que eu jogo pouco ele, mas ele é bem bacaninha. Sim, sim, é bonito. Os comandos dele aqui lembram até naves espaciais. Uhum, exatamente. Esse é o classicaço Xbox, o primeiro Xbox, né? Primeiro, tipo, Um videogame absolutamente sensacional, né? Eu não sou o maior fã dos Xbox, mas esse aí, ele é um videogame sensacional. Dá para ver aí que eu tenho os dois controles mais usáveis e um controle que foi o que lançou com ele, que é um controle gigantesco, que ele é central, impraticável de né? se jogar. É impraticável de se jogar com esse Ele controle. só é bonito. Mas ele é. E eu. Um HD com 2 tera e tem todos os jogos que lançou para ele já. Todos. Muito É, legal mesmo. E mesmo assim, como eu falei, né, meus videogames eles são todos funcionais, todos 100% funcionais, tá, gente? E tem ali uns jogos originais também. Tenho até duas versões do mesmo jogo, que é o Need for Speed Most Wanted, que é um dos jogos de corrida favoritos que eu já joguei. E esse console ele tá lindo e também é um dos meus favoritos. Eu vi, tá praticamente novo, parece que saiu da caixa. Fora de série. Olha ele. Esse é o Vai nostálgico explicar. Mega Drive. Esse é um videogame que, apesar de eu não ter tido ele na infância, na verdade, depois eu vou até contar quais foram os videogames que eu tive na infância, né? Que foram só dois. Pode falar já. Não, quando eu passar os videogames eu vou Ah, falar. você vai Eu não mostrar que tive, então. eu não tive esse Mega Drive na infância, Mas era um mas eu sonho gosto de dele. consumo dele, Era um né? sonho de consumo, com certeza. Com certeza. E essa versão que eu tenho, eu demorei para comprar, porque eu queria comprar um que tivesse muito bonitinho, com muito bom estado. A primeira versão. E esse aí eu tenho alguns controlezinhos, tem um controle que é raro, esse do meio aí. E até para. Esse aí é um ótimo exemplo de como o mercado retrô ele gira muito ainda hoje em dia. Esse controle de baixo aí, o pequenininho, Uhum. ele é uma versão nova sem fio, via Bluetooth, de um fabricante novo.
Entendeu? Então, eles lançaram para um videogame dos anos 90 Ele uma continua versão. fazendo periféricos para esses equipamentos. Fantástico. O plug dele é o plug serial que encaixa lá. Ele e tem é umas esse que está no centro, né? Entre o console superior e ele, né? Isso. E ele é igualzinho a versão antiga, né? Do controle de 6 botões do Mega Drive. Só que ele, assim, a usabilidade é muito mais gostosa e é um item, assim, sabe? Ele enriquece a coleção. Sim, não tenha dúvida. Master System. Master System, né? Não podia o faltar. predecessor aí. Oi? Esse não podia faltar, né? Master System, o predecessor, também eu gosto dessa versão aí, do Master System 3, né? Eu gosto da primeirona lá, que é maior zona, mas eu ainda não achei um bacana para colocar na coleção. Se um dia eu achar um bacana com preço Sem bacana, dúvida eu que pego vai. também. Mas esse aí eu acho legalzinho e eu gosto também. Conte-nos sobre esse. Esse é um Genicon, é um dos famosos Famiclones, né? Que eram clones do Nintendo, né? Do Nintendinho. Primeiro. Porque esse eu nunca vi mais gordo, para falar a verdade. Esse é um dos Famiclones, só que esse ele tinha uma vantagem que ele tinha um plus, né? Apesar de ter esse controle aí bem gostosinho de jogar, que eu gosto, né? Maior destaque dele não é esse. Vocês estão vendo essas duas anteninhas aí do lado? Isso é um transmissor sem fio, RF. Então eu plugo isso na TV e plugo a outra antena atrás e ele transmite o vídeo sem fio. E isso a gente está falando anos 90, hein, gente? Comecinho dos anos 90. Exatamente. Nada de Bluetooth, nada de nada naquele tempo. Era especialmente RF. Muito bem. Exatamente. E funciona, viu? É funcional. Não é aquela coisinha lá que. Não, é uma hora exatamente funciona, a outra não funciona, não. É funcional e ponto final. Não, funciona. E Funciona, se bobear, inclusive. funciona até melhor. Eu jogo ele numa TV que é de LED, né? E porque ela é uma TV que ela tem um monte de entrada antiga, ela tem essa de antena, eu coloco ela lá e jogo numa distância até razoável, funciona perfeitamente. Muito legal. Conta sobre esse. Esse é o classicaço Neo Geo, né? Essa foi a última aquisição. Esse aí eu comprei num evento faz pouco tempo, né? Foi um achado, ele tá lindo, maravilhoso, sensacional, perfeito, lendo dos jogos. E esse videogame eu sempre gostei muito, porque na época do lançamento desse videogame, ele era um videogame para rico, para burguês. A gente que era mais assim, não tinha. Ele era um sonho de consumo plus, né? A gente só via ele em locadoras, né? Ou gente que tinha um poder aquisitivo bem maior do que a nossa realidade lá, pelo menos da onde eu cresci, né? E ele reproduz quase que fielmente com os fliperamas da época que eu vivia nos fliperamas, né? E esse em específico, ele tem um valor sentimental não só para mim, mas para minha namorada também, Sara. Aliás, um beijo, Sara, né? Que a Sara, ela jogou muito esse videogame, ela e o irmão dela, ela vivia me falando desse videogame, vivia me falando. Coincidentemente, então você joga com ela agora, né? Hã? Então você joga com ela agora, né? Agora a gente vai jogar junto. E ela, inclusive, coincidentemente, eu tinha pedido para ela de aniversário, só que esse console ele é caro hoje em dia, né? Tinha pedido para ela me dar de aniversário, só que aí, coincidentemente, uns dias depois a gente foi num evento, eu achei esse console com preço bem bacana, aí levei para casa. Muito legal, muito legal. Agora vem esse, que é esse é o que eu jogava direto. Para falar a verdade, por isso deixamos ele para o fim, porque para mim é o clássico dos clássicos, né? E ele está em perfeito estado também. Perfeito estado. Esse tá perfeito, tá lindo. Ele é da época, não tem nada customizado, ele só tem um controle aí que é de uma versão mais nova, que é esse controle da direita, que é de um relançamento do Atari. Mas esse Atari foi meu primeiro videogame, né? Meu primeiro videogame, só que eu ganhei ele, gente,
quando já tinha o Super Nintendo. Então, era complicado. Eu já jogava Super Nintendo na casa dos Você amigos. não ia querer ficar jogando o Star Não, mas eu sempre Wars, né? gostei. Aqui, Não, né? não. Ixi, Henrique, eu tava jogando. Hoje é. O Segunda-feira eu tava Enduro, jogando ele. o Não, Enduro, segunda. lembra Não, do Enduro? lembro. Então, terça-feira à noite eu tava jogando. Eu coloquei, joguei um. Joguei alguns joguinhos. Joguei Enduro, joguei River Ride e joguei aquele Keystone Capers, que é. Ah, o Keystone Keystone Keepers, Cable. que é o policial que percorre o ladrãozinho. Muito legal, Entendeu? muito legal. Por É, é, isso é bem deixamos ele legal. por último, porque, sinceramente, é uma joia. Na minha concepção, é uma joia. E no estado que esse está, então, nem se fala. Nem se fala. Eu, para falar a verdade, não tinha um Atari. Eu tinha um clone, né, que se chamava na época Dactar, né, Dactar, que vinha numa caixa, numa maleta, né? Uma maleta que sim. parecia maleta de ferramentas, né? Então era bacana pra caramba e totalmente compatível, né? Mas era uma época em que existia ainda aqui no Brasil a reserva de mercado e todas essas coisas que a Sim, gente a conhece, né? gradiente era forte, então tinha Era, tinha era outra e uma época. observação, tinha um modelo com a frente de madeira do Atari, que pra gente era brega na época, né, esse de madeira. E hoje, um console desse em bom estado, não em ótimo, é no mínimo R$ 1.000. R$ 1.000, R$ 1.000. no mínimo. No mínimo. É. Esse falta na sua coleção. Não, não, esse não. Esse Atari era o que eu tinha. Exatamente esse modelo. Então, para mim, ele satisfez, entendeu? Entendi. Tá certo, tá certo. Gostou deste corte? Então assista o episódio completo e se inscreva em nosso canal. O link está na descrição. Agora, me dê licença que vou voltar para o meu videogame.